Em pleno Oceano Atlântico, onde desde sempre o real se entrelaçou com o imaginado, ergue-se São Miguel, ilha de brumas e encantamento. Durante séculos, navegadores traçaram-lhe os contornos e os nomes, em mapas onde o mito e a geografia se confundiam. Forjadas pelo fogo e moldadas pelo tempo, as suas impressionantes lagoas simbolizam a confluência entre a força da natureza e o poder da imaginação humana. 7 cidades, fogo e furnas, paisagens marcantes, guardiãs de histórias que ainda ecoam entre montes e crateras. Venha descobri-las. Venha conosco à descoberta de Portugal. Clique em gosto, subscreva e deixe o seu comentário. O seu apoio e opinião são muito importantes para nós. Obrigado. São Miguel é a maior ilha do arquipélago dos Açores, com uma área de 745 km², sendo também a maior ilha de Portugal. Juntamente com a ilha de Santa Maria, constitui o grupo ocidental deste arquipélago no Atlântico. Ao longo dos seus 66 km de comprimento, estendem-se vários complexos vulcânicos que são marcos visíveis que lembram os primórdios da sua história geológica. A ilha foi totalmente formada na sequência de múltiplas erupções vulcânicas. A pequena ilha inicial terá nascido a partir do complexo vulcânico do Nordeste, do lado mais oriental, há cerca de 4 milhões de anos, que acabou por crescer, fruto de erupções adicionais no complexo vulcânico da povoação, desde há 3 milhões e 200 mil anos. O crescimento desta ilha primordial avançou para poente desde há 1 milhão de anos, com a atividade eruptiva do complexo vulcânico das Furnas. $700 mil anos mais tarde, no que hoje é o extremo ocidental de São Miguel, as erupções do complexo vulcânico das 7 cidades originaram o aparecimento de uma segunda ilha. A atividade dos complexos vulcânicos do Fogo e dos Picos, registada ao longo dos últimos 180 mil anos, acabariam por formar uma ilha única, juntando a ilha primitiva do lado oeste com a dos vulcões das 7 cidades. Estes eventos marcaram de forma visível a paisagem física de São Miguel, nomeadamente através da formação das várias e magníficas lagoas que pontuam aquela que é conhecida também como a Ilha Verde. As 3 maiores e mais icónicas lagoas são a das 7 cidades, a do Fogo e a das Furnas, que constituem uma janela para um mundo de maravilhas geológicas e naturais que desde cedo povoaram o imaginário dos açorianos. A Lagoa das 7 Cidades é talvez o cenário natural mais famoso dos Açores, situando-se no topo de uma enorme caldeira vulcânica situada no extremo ocidental da ilha de São Miguel. O vulcão das 7 cidades formou-se na sequência de múltiplos processos eruptivos ocorridos ao longo de milhares de anos, sendo por isso classificado como um vulcão poligenético. A sua enorme caldeira quase circular desenvolveu-se na sequência de erupções ocorridas desde há cerca de 36 mil anos atrás, que causaram o colapso sucessivo das suas várias vertentes. A última erupção registada nesta caldeira ocorreu no ano de 1439, no cone de Pedra Pomes da Caldeira Seca, que é um dos centros eruptivos situados dentro da caldeira. Com cerca de 5,3 km de diâmetro e uma profundidade máxima de 630 metros, nela se implanta o maior lago de água doce do arquipélago dos Açores, a Lagoa das 7 Cidades.
Vista de cima, a lagoa parece dividida em duas, a Lagoa Azul e a Lagoa Verde, embora sejam um único corpo de água. A distinta coloração deve-se à maior profundidade da azul, à maior concentração de algas na verde e ao reflexo da vegetação e do céu em cada um dos lados. Toda a área está integrada numa paisagem protegida, que faz parte da Rede Natura 2000 e foi eleita uma das 7 maravilhas naturais de Portugal pelo seu valor ecológico e beleza única. Nas encostas da caldeira sobrevivem raras espécies endémicas da flora açoriana, como o cedro do mato, a angélica, o azevinho, o queiró, a urze e a Lysimachia azorica, assim como algumas espécies de musgos. Esta lagoa também é zona de passagem de aves migratórias e de nidificação de aves endémicas dos Açores, tais como o melro preto, o pombo turcaz dos Açores e a estrelinha. A sua área chega aos 4,45 km² e tem uma profundidade máxima de 33 metros, o que a torna no maior reservatório natural de água doce de superfície dos Açores. Aqui situa-se também uma das mais notáveis obras de engenharia da primeira metade do século XX em Portugal, o chamado Túnel das Sete Cidades, que começou a ser construído a 1 de outubro de 1930 e foi inaugurado 7 anos depois, em 1937. Ao longo de mais de 1.200 metros, este túnel rasga a montanha à direito, ligando o extremo noroeste da lagoa à Grota do Alqueive, na freguesia de Mosteiros, permitindo o controle do excesso de águas pluviais acumuladas e, simultaneamente, uma travessia para o lado oposto da elevação, mais próximo do mar. Na sua margem oeste situa-se a Vila de Sete Cidades. Mas qual é a origem deste peculiar nome associado à localidade, ao vulcão e à lagoa? A resposta está ligada a séculos de mitos e lendas entrelaçadas com a evolução do conhecimento geográfico, o desenvolvimento da cartografia a partir da Idade Média e as grandes navegações no Atlântico. O nome Sete Cidades evoca uma misteriosa lenda medieval de origens obscuras. Segundo esta, durante a invasão muçulmana da Península Ibérica no século VIII, 7 bispos visigóticos cristãos fugiram em barcos pelo mar Atlântico, partindo de Porto Calais, atual Porto, em direção ao oeste, e encontraram uma ilha distante onde fundaram 7 cidades cheias de riquezas. Esta ilha lendária, chamada Antília ou Ilha das Sete Cidades, passou a figurar em antigos mapas náuticos, muitas vezes desenhada como uma grande ilha retangular com 7 localidades marcadas, e inflamou o imaginário europeu durante séculos. A primeira representação conhecida desta ilha surge no mapa de Joane Pizzigano de 1424, onde Antília surge representada com uma forma retangular e possuindo 7 enseadas, possivelmente representando as míticas 7 cidades. A ilha de Antília, juntamente com a ilha mais pequena de Roilo, situada a oeste, e, por vezes, a ilha de Satanases, situada a norte, continuaram a surgir representadas em dezenas de cartas ao longo de todo o século XV e ainda durante o início do século XVI. A origem do seu nome foi associada por investigadores como Armando Cortesão a uma derivação do português ante-ilha, significando ilha situada em frente ou oposta a Portugal continental. Outros, contudo, sugerem que a sua etimologia poderá ser mais antiga, estando eventualmente relacionada em significado com a designação Aprócitus, a inacessível, nome atribuído por Ptolomeu a uma das míticas Ilhas Afortunadas. A crença na existência de Antília motivou várias expedições patrocinadas pela coroa portuguesa. Em 1475, o rei Dom Afonso V concedeu ao cavaleiro Fernão Teles direitos sobre as 7 cidades e quaisquer outras ilhas povoadas que ele descobrisse no Atlântico Ocidental.
Já em 1486, Ferdinand van Olmen, Fernão Dulmo na versão aportuguesada, um navegador flamengo residente na Ilha Terceira, nos Açores, recebeu autorização do rei Dom João II para liderar uma expedição em busca de Antília. Van Olmen associou-se com João Afonso do Estreito, residente no Funchal, na Madeira, para financiar e organizar a viagem. No entanto, não há registros concretos de que a expedição tenha sido realizada ou que tenha obtido sucesso na descoberta da ilha. Com o avanço das explorações do Atlântico e a descoberta da América pelos europeus, a imagem de Antília foi gradualmente desaparecendo dos mapas e sendo substituída pelos territórios efetivamente encontrados. Curiosamente, o nome acabou por ser dado a outras terras reais. As Antilhas do Caribe devem o seu nome a esta lenda. Segundo a tradição açoriana, essa lenda acabou por se entrelaçar com a história local de 7 cidades. Conta-se que exploradores portugueses, após muitas buscas frustradas, finalmente avistaram uma ilha mágica que surgia e desaparecia entre brumas no Atlântico. Ao desembarcarem, encontraram-na misteriosamente desabitada, nenhum sinal dos lendários bispos ou das suas gentes. Tomaram posse daquela terra exuberante em nome de Portugal e, em memória da terra encantada das 7 cidades, batizaram a grande caldeira vulcânica do local com esse nome. Assim, a fabulosa Ilha Perdida vive hoje no nome da lagoa e da freguesia das 7 cidades, perpetuando no topo do vulcão açoriano o eco daquele antigo mito. O imaginário popular açoriano, sempre imensamente rico, contém também 2 lendas que procuram explicar a formação da Lagoa das 7 Cidades e as suas 2 cores, azul e verde. Uma das versões conta a história de uma princesa, filha dos reis desta terra encantada dos Açores, que todos os dias passeava pelos campos, apreciando as flores, o canto dos pássaros e o mar no horizonte. Durante um desses passeios, conheceu um pastor, filho de gente humilde e simples, que estava nos campos a pastar o seu rebanho. Durante horas conversaram, percebendo que ambos gostavam das mesmas coisas. Desse encontro veio a nascer um profundo amor, passando a princesa e o pastor a encontrar-se todos os dias nos prados verdejantes da ilha, sonhando com uma vida em conjunto. Contudo, o rei e a rainha já tinham um casamento combinado para a sua filha com um príncipe de um reino vizinho. Ao saber do romance com o pastor, o rei logo os proibiu, concedendo um último encontro para a despedida. No momento da sua derradeira união, a princesa de olhos azuis e o pastor de olhos verdes choraram de forma tão profusa que aos seus pés nasceram 2 lagoas, cada uma com a cor dos seus olhos. Outra versão da lenda fala de um rei que vivia nesta ilha e que lamentava nunca ter tido filhos. Essa dor tornava-o triste, amargo e cruel. Certa noite, o rei viu uma estrela muito brilhante sobre si, nos céus, que aos poucos foi descendo e acabou por se materializar na forma de uma bela mulher. Esta mulher prometeu ao rei uma filha bela como o sol, mas impôs como condição o fim da sua crueldade e que fosse paciente. Teria assim de construir um palácio rodeado por 7 cidades, cercadas por muralhas de bronze intransponíveis. Ali, a princesa ficaria guardada durante 30 anos, longe da vista e do carinho do rei. Prontamente, o monarca aceitou o acordo, mas, volvidos 28 anos, não conseguiu conter-se mais. Apesar de conhecer as consequências nefastas da sua ação, decidiu avançar sobre as muralhas para as destruir. Assim que começou a sua invasão, a terra estremeceu violentamente e o mar engoliu toda a ilha. No final, restaram apenas as 9 ilhas dos Açores e o Palácio da Princesa, transformado na Lagoa das 7 Cidades, dividida entre a parte verde como o seu vestido e a azul da cor dos seus sapatos. Entre tal riqueza lendária, não é de admirar que, envolta em neblina ou sob o sol, a Lagoa das 7 Cidades seja vista como um lugar encantado, onde a natureza e a fantasia se encontram. A Lagoa do Fogo é outra pérola natural de São Miguel.
Situada no alto do maciço vulcânico da Serra da Água de Pau, praticamente no coração da ilha, é a lagoa de cratera mais alta de São Miguel, repousando a 575 metros de altitude dentro de uma caldeira oval com cerca de 3 km por 2,5 km de diâmetro. Aqui existem aproximadamente 40 linhas de água, sendo que 18 delas desaguam diretamente na lagoa, que ocupa a cratera do Vulcão do Fogo, o mais jovem vulcão da ilha, formado aproximadamente há 15 mil anos e cuja última erupção registada data de 1563. Essa erupção histórica do século XVI foi violenta e lançou cinzas e pedra-pomes por grande parte da ilha, justificando o nome Lagoa do Fogo associado ao vulcão e à caldeira. Após se extinguir o fogo, ficou a maravilha. A cratera colapsada deu lugar a um lago sereno de águas profundamente azuis, rodeado por encostas íngremes de verdura intacta. Desde 1974, toda a área da Lagoa do Fogo é reserva natural, o que tem preservado aqui um dos ambientes mais intocados dos Açores. A descida às margens desta lagoa, onde não há estradas nem construções, dá a sensação de se recuar no tempo geológico. A paisagem em volta é dominada por vegetação nativa exuberante. Florestas laurisilva com louro da terra, uva da serra, urze e o folhado cobrem as encostas, junto a fetos gigantes e outras plantas endémicas que pintam a cratera de verde. Esta rica flora proporciona abrigo a várias aves, como o milhafre açoriano, que na verdade é uma águia de asa redonda ou búteo, e a gaivota de patas amarelas, que sobrevoam frequentemente a lagoa. Não raro, neblinas baixas entram pela caldeira, envolvendo tudo em mistério. Uma lembrança de que este vulcão adormecido ainda domina o clima local. Em dias claros, porém, dos miradouros existentes nas redondezas, pode-se contemplar a Lagoa do Fogo em todo o seu esplendor selvagem, com o intenso azul das águas contrastando com o verde das montanhas. Essa vista impressionante valeu a esta lagoa mais um reconhecimento. A pequena praia vulcânica nas suas margens foi votada como uma das 7 maravilhas de Portugal na categoria de praia selvagem. Embora a Lagoa do Fogo não tenha a mesma bagagem de lendas fantásticas das suas irmãs, ela possui a sua própria aura de respeito e temor. Os antigos micaelenses conheciam bem o poder destrutivo do vulcão do fogo e transmitiam histórias sobre colunas de chamas e cinzas que transformaram o dia em noite em tempos passados. O nome da lagoa é, em si, um legado cultural, mantendo viva a memória das erupções que moldaram a terra e assinalando o caráter sagrado e perigoso da montanha. Hoje, a Lagoa do Fogo é apreciada sobretudo pela sua pureza natural. Contemplar a Lagoa do Fogo é vivenciar o encontro entre a terra que outrora ardia na fornalha de um vulcão e a paz das águas que agora a cobrem, uma experiência verdadeiramente inesquecível. A Lagoa das Furnas encontra-se no fundo da verdejante Caldeira das Furnas, no setor leste de São Miguel, uma região famosa pela atividade geotérmica. É um lugar onde o vulcanismo não é apenas passado geológico, mas sim parte integrante do dia-a-dia. Nas margens desta lagoa vêem-se fumarolas e caldeiras borbulhantes, soltando vapores quentes da terra. A lagoa em si ocupa grande parte da cratera do Vulcão das Furnas, um dos vulcões mais ativos da ilha. A última erupção ocorreu em 1630. Rodeada por encostas altas, cobertas de mata atlântica e criptomérias, a Lagoa das Furnas impressiona pela paisagem serena e ao mesmo tempo viva. A água tranquila contrasta com as fumarolas em ebulição nas suas bordas. Na margem sul da lagoa ergue-se a Capela de Nossa Senhora das Vitórias, construída no século XIX em estilo revivalista, com elementos neorromânicos e neogóticos.
Foi mandada construir por José do Canto, na sequência de um voto formulado por ocasião de uma grave doença de sua esposa, Maria Guilhermina. Foi inaugurada em 1886, possuindo elementos de grande beleza e fino talhe, como uma imagem em jaspe no seu altar-mor e um conjunto de vitrais que ilustram a vida da Virgem Maria, desde o seu nascimento até à Assunção. Um manto de vegetação luxuriante envolve o lago, com colinas pintadas de todos os tons de verde e jardins botânicos históricos nas proximidades. Essa harmonia de água, terra e vegetação faz da Lagoa das Furnas um lugar de grande valor ecológico e paisagístico. Em redor da lagoa, a Vila das Furnas floresce como estância termal, aproveitando as águas férreas e sulfurosas que brotam do chão. Para o povo micaelense, Furnas é também sinónimo de termalismo e gastronomia, graças às riquezas vulcânicas. Nas margens da lagoa, o solo quente e fumegante é utilizado desde há séculos para cozinhar o famoso cozido das Furnas, um ensopado de carnes e legumes que é colocado em panelas e enterrado nas bocas fumegantes para lentamente cozer com o calor da terra. Dessa perfeita simbiose entre gente e vulcão nasceu uma iguaria única. O cozido tem um paladar inconfundível, enriquecido pelos vapores sulfurosos, e tornou-se um prato emblemático da culinária açoriana. Todas as semanas, dezenas de habitantes e restaurantes aproveitam as 56 cavidades geotérmicas disponíveis para confeccionar este manjar. Também é nestas vaporosas fumarolas, nas suas águas quentes e sulfurosas, que são cozinhadas maçarocas de milho, conhecidas localmente como socas de milho, que são uma atração para os visitantes da Vila das Furnas. Poucos lugares no mundo ilustram tão bem a integração da cultura humana com as forças naturais. Nas Furnas, o vulcão tornou-se literalmente forno de cozinha e parte da identidade local. Como seria de esperar, um cenário tão peculiar deu origem a histórias lendárias passadas de geração em geração. A lenda da Lagoa das Furnas conta que, muito antes da lagoa existir, havia naquele vale uma próspera aldeia onde as pessoas viviam alegres, entre festas e abundância, quase sem trabalhar. Certo dia, um jovem aldeão notou algo de estranho. A água da fonte estava salgada como água do mar, um mau presságio, e os peixes saltavam para fora do riacho, morrendo em terra. Preocupado, ele avisou os moradores de que uma desgraça se aproximava, mas ninguém lhe deu ouvidos, exceto o seu avô. Pouco depois, o rapaz e o avô subiram ao pico mais alto em redor e viram no horizonte, emergindo da bruma, a ilha encantada das 7 cidades. Sabendo da lenda, o idoso reconheceu o sinal e tentou alertar a aldeia de que grandes perigos vinham a caminho. Contudo, os restantes aldeões continuaram os bailes e festejos, ignorando os avisos. O neto e o avô, temendo o pior, decidiram ausentar-se por alguns dias, levando o gado para longe. Quando voltaram, encontraram uma transformação assombrosa. A aldeia inteira havia desaparecido, tragada pela terra, e no seu lugar brilhavam as águas calmas de uma nova lagoa. Um cataclismo vulcânico súbito soterrara a povoação, criando a Lagoa das Furnas. Segundo a lenda, os antigos moradores não morreram, vivem até hoje debaixo das águas. As bolhas de gás vulcânico que se vêem borbulhar na superfície seriam o resultado das suas cozeduras subterrâneas, e as fumarolas, com cheiro a enxofre e pão de milho, seriam as chaminés das suas fornalhas escondidas no fundo da lagoa. Esta lenda, ao mesmo tempo trágica e maravilhosa, é uma forma poética do povo a explicar a natureza violenta dos vulcões. Ela também liga as Furnas ao mito das 7 cidades. A aparição da Ilha Encantada no horizonte, como augúrio, reforça que na cultura açoriana as fábulas atlânticas e a vivência local andam de mãos dadas. Hoje, a Lagoa das Furnas é um lugar onde ciência e tradição convivem. Geólogos monitorizam de perto a atividade do vulcão, enquanto os habitantes continuam a cozinhar nas suas fumarolas e a contar histórias antigas aos visitantes curiosos.
Muito obrigado por ter vindo connosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.